Olá, pessoal, tudo bem? Eu quero agradecer a audiência de todos vocês e também agradecer o convite da comissão organizadora, em particular a doutora Lucimara, para que eu pudesse estar aqui hoje trazendo um assunto de bastante interesse a todos nós, que é falar sobre a farmacologia nas dores orofaciais. Esse ano eu vou fazer algo um pouco diferenciado. É claro, vou comentar a respeito de fármacos que vão atuar no tratamento de uma dor aguda, vou falar sobre fármacos que vão atuar no tratamento de uma dor crônica, só que, em particular, eu vou falar sobre um desses fármacos de uma maneira mais aprofundada, de uma maneira mais detalhada, porque eu tenho certeza que isso será um grande diferencial, a apresentação desse fármaco será um grande diferencial na conduta prescritiva de todos vocês. Então, nós precisamos entender o seguinte, que o tratamento da dor, ele não está ligado apenas ao seu fator etiológico, ou seja, aquilo que deflagrou o processo, seja, por exemplo, uma cirurgia, seja uma implantodontia, uma endodontia, enfim, mas nós devemos focar aonde? No mecanismo de ação subjacente à dor que o paciente está tendo. Que tipo de dor esse paciente está sentindo? Será que é uma dor de cunho neuropático? Será que esse paciente está tendo uma dor de cunho inflamatório? Será que essa dor ela é permeada por uma sensibilização central? Nós precisamos identificar isso. Então, o tratamento ele não está focado tão somente na causa, naquilo que gerou o processo, mas sim no mecanismo subjacente à dor que o paciente tem. E, para isso, nós precisamos o quê? Fenotipar o nosso paciente. Nós precisamos individualizar este paciente, porque não existe receita de bolo. Cada paciente é diferente um do outro e precisamos identificar e tratar estas situações. Então, nós vamos investigar a etiologia, claro, mas não podemos esquecer jamais do que? De tratar o sintoma dor desse paciente. E dentro de um grande contexto geral, objetivando o quê? A qualidade de vida desse indivíduo. E nós vemos que a abordagem farmacológica ela é considerada uma ferramenta primária e necessária no controle álgico em caso de disfunções temporomandibulares e dores orofaciais. A farmacologia ela é uma ferramenta extremamente importante no dia a dia da prática clínica do tratamento da dor. Então, a gente vê que dentro de um grande contexto geral, de uma maneira temporal, as dores podem ser tanto agudas, como também elas podem ser crônicas. E as principais medicações utilizadas para o tratamento da dor aguda, eu vou listar alguns aqui para vocês. Nós temos o acetaminofeno, que na verdade é o paracetamol. O paracetamol ele vai apresentar um efeito analgésico e um efeito antitérmico, e a principal, digamos assim, situação que nós devemos tomar cuidado com o paracetamol é a sua hepatotoxicidade. Então, não prescrever doses acima de 4 gramas dia. Outra medicação muito utilizada é a dipirona, foi um fármaco sintetizado na Alemanha na década de 20, se eu não me engano foi em 1922, e esse fármaco ele apresenta ação analgésica e apresenta também ação antipirética. Esse fármaco ele não pode ser utilizado mais do que 4 gramas dia. Normalmente nós utilizamos 30 miligramas por quilo do nosso paciente, mas então não podemos ultrapassar 4 gramas dia. Isso é algo extremamente importante na conduta prescritiva. Eu chamo uma atenção especial para vocês em relação a esse outro fármaco, chamado Viminol. É o hidroxibenzoato de Viminol. Esse fármaco ele foi sintetizado na década de 70 na Itália, cuja estrutura ela advém de uma estrutura denominada de pirreletanolamina. É um nome meio complicadinho, mas é só para chamar a atenção que esse fármaco ele é único. Não existe nenhum fármaco na natureza que se assemelhe a esse Viminol. Então, o Viminol é uma estrutura única. Um detalhe interessante do Viminol, ele é equipotente à codeína. Ele apresenta a mesma potência analgésica da codeína. Um detalhe importante, ele não precisa de receituário duplo carbonado ou receituário especial para prescrevermos essa medicação. A apresentação aqui no Brasil do Viminol é 70 miligramas. Não podemos exceder 560 miligramas dia. Os anti-inflamatórios não esteroidais, eles estão entre os anti-inflamatórios, entre as medicações mais prescritas no mundo no tratamento da dor aguda. É claro que devemos tomar cuidado com essa medicação, principalmente devido ao seu efeito adverso mais, digamos assim, comum, que são os efeitos gastrointestinais.
E também nós temos os analgésicos narcóticos, que são os opioides, também muito utilizados no tratamento da dor aguda, como, por exemplo, a codeína, como, por exemplo, o tramadol, a oxicodona, e mais recentemente foi lançado aqui no Brasil o tapentadol, de liberação prolongada na apresentação de 50 miligramas, a posologia de 12 em 12 horas. O que é interessante do tapentadol é que ele apresenta um duplo mecanismo de ação. Ele vai atuar em receptores tanto opioidérgicos, em particular no seu receptor Mi, e também vai atuar nas monoaminas centrais, em particular na noradrenalina. Então, ele é interessante também dentro desse contexto do tratamento da dor aguda. E nós temos agora os fármacos que são utilizados na dor crônica. Os principais são os antidepressivos. Aqui existe um leque de opções de antidepressivos. Aqui eu vou listar tão somente, digamos, os tricíclicos, como, por exemplo, a amitriptilina, a nortriptilina, a imipramina. Existem os antidepressivos duais também, como, por exemplo, a duloxetina, a venlafaxina ou a desvenlafaxina. Nós temos os estabilizadores de membrana neural, que são os anticonvulsivantes. Essas medicações, elas são muito utilizadas, principalmente a carbamazepina, utilizada como padrão ouro para a dor neuropática trigeminal. Então, ela é muito utilizada. E existem também os gabapentinoides, que é a pregabalina e gabapentina, que vai atuar especificamente na subunidade alfa-2-delta-1 dos canais de cálcio. Muito utilizada também nesse controle, digamos, de uma sensibilização central, paciente que tem muita alteração de padrão de sono e dor. Então, ele atua muito dentro desse contexto. Eu gosto de utilizar muito essa medicação no meu dia a dia. Temos aqui os relaxantes musculares. Aqui eu cito a ciclobenzaprina. Importante salientar que a ciclobenzaprina ela é uma molécula muito semelhante à amitriptilina. A única coisa que diferencia uma molécula da outra é apenas uma aresta do anel benzênico, mais nada. Né? Então, a ciclobenzaprina, a dose normal que nós utilizamos no dia a dia é 10 miligramas, muitas vezes chegando até 20 miligramas dia. Lembrando que essa medicação ela pode ocasionar um pouco de sonolência no nosso paciente. E temos também o calisoprodol, que é outra medicação bem interessante como relaxante muscular. Chama atenção em relação aos anestésicos locais. Os anestésicos locais vão atuar basicamente no bloqueio de canal de sódio. O que é interessante do anestésico local é que ele vai funcionar como um neuromodulador. A partir do momento em que nós percebemos que o paciente ele tem um quadro hiperalgésico, em terminações nervosas periféricas, trigeminais ou mesmo extratrigeminais, nós procedemos um bloqueio anestésico, um bloqueio infiltrativo nessas terminações nervosas, ou até mesmo em músculos, promovendo o quê? Uma dessensibilização nesse paciente. Eu estou removendo aquele input que vai para o sistema nervoso central, aquele input que é aferente. Então, com isso, reduzindo essa hiperexcitabilidade desse paciente. Então, ele é muito utilizado também de maneira adjuvante no tratamento da dor crônica. Temos a toxina botulínica, muito utilizado também no contexto da dor crônica. E, em particular, agora, eu vou comentar com vocês a respeito da naltrexona em doses baixas. Eu acho que talvez para muitos seja novidade e eu espero trazer uma luz a vocês no sentido prescritivo. Eu tenho usado essa medicação com bastante propriedade, com uma casuística grande e com resultados muito satisfatórios no contexto das dores orofaciais. Que agora eu vou explicar para vocês, então, como que funciona essa naltrexona em doses baixas. A naltrexona, basicamente, ela foi aprovada pelo FDA em 84, especificamente para o tratamento de pacientes aditos de álcool, heroína e de opioides. Ponto final. Aqui eu estou falando na dose standard, naquela dose de 50 a 100 miligramas. Ele apresenta uma biodisponibilidade variável de 5% a 40%. Ou seja, ele tem uma baixa biodisponibilidade. Por quê? Devido ao seu metabolismo de primeira passagem. A sua metabolização ela é hepática através da enzima denominada dihidrodiol desidrogenase, que vai dar origem ao seu principal metabólito ativo, que é o 6-beta-naltrexol. Então, a analgesia ela vai se dar tanto pela naltrexona propriamente dita, como também pelo 6-beta-naltrexol. Diga-se de passagem, o 6-beta-naltrexol ele tem um tempo de meia-vida aproximadamente em torno de 14 horas.
E os picos de concentração plasmática da naltrexona e do seu metabólito ativo são detectados 1 hora após a ingestão oral. E a excreção dela é necessariamente excreção renal. Agora, olha que bacana essa parte farmacológica dessa droga. A naltrexona ela apresenta propriedades farmacodinâmicas distintas. O que eu quero dizer em relação a isso? Que quando eu for prescrever, que não é o nosso caso, a naltrexona em doses padrões, doses standard, eu vou atuar aonde? Eu vou atuar para o fim da qual ela foi proposto, ou seja, para tratar pacientes aditos de álcool, de heroína, de cocaína, enfim, para essa situação. Agora, quando eu prescrevo a naltrexona em doses baixas, na dose de 1 miligrama até 5 miligramas dia, a propriedade farmacodinâmica ela é distinta, como nós bem vemos aqui. Na sua dose standard, o mecanismo de ação basicamente é antagonista dos receptores opioides, ponto final. Agora, em doses baixas, ele vai atuar aonde? Especificamente antagonizando os receptores do tipo TOL. Antagonizando os receptores do tipo TLR4, que, diga-se de passagem, vai modular toda uma dor no nosso paciente, como nós bem vamos ver na sequência. E olha só, as principais condições patológicas de que a naltrexona ela pode beneficiar. Principalmente fibromialgia, esclerose múltipla, isso é importante nós sabermos, porque essas situações, essas patologias, elas permeiam o quê? A sensibilização central. Elas estão relacionadas com processos inflamatórios crônicos. Então, no meu dia a dia, como que eu faço essa prescrição propriamente dita? O paciente ele vai iniciar sempre com uma dose de 1,5 miligramas dia, durante 10 dias. Depois, terminando esses 10 dias, eu vou dobrar essa dose, ou seja, o paciente vai começar a tomar 3 miligramas dia por mais 10 dias. E depois, findados esses 20 dias, ele vai iniciar a dose plena, que é o que mais nós vemos na literatura, que é a dose de 4,5 miligramas ao longo do período que ele vai estar fazendo uso deste fármaco. Então, é uma medicação bem tranquila para ser realizada a sua prescrição. Detalhe, essa prescrição ela precisa ser aviada, ela tem que ser mandada para uma farmácia de manipulação. Olha só o que diz, então, esse artigo de revisão, que diversos são os estudos clínicos que mostram que a naltrexona em doses baixas, ela reduz a sintomatologia dolorosa e o processo inflamatório, como fibromialgia, doença de Crohn, esclerose múltipla, a síndrome dolorosa complexa regional e o câncer. E o que acontece? Essas são situações em que existe uma sensibilização central e apresentam necessariamente alterações de cunho inflamatório, neuroinflamatório. Esse outro artigo ele comenta a respeito de alterações de cunho também inflamatório relacionado com articulações. Olha só, então, pacientes com artrite reumatoide que foram soropositivos para artrite reumatoide, uso prolongado da naltrexona, ou seja, há mais do que 3, 4 meses, o paciente ele reduziu a ingesta de anti-inflamatórios não esteroidais, assim como também promoveu uma grande analgesia desses pacientes. E os estudos clínicos demonstram que a naltrexona ela é capaz de reduzir a resposta inflamatória das células da glia através da modulação do quê? Do TLR4, dos receptores do tipo TOL, que são receptores que fazem parte do nosso sistema imune inato e que correspondem à nossa primeira linha de defesa do organismo. Então, qual é o principal mecanismo de ação da naltrexona? Ele vai agir, claro, como antagonista dos receptores TLR4. Ele apresenta um potencial imunomodulador através da supressão de células imunes inatas do sistema nervoso central, inibindo a produção de citocinas pró-inflamatórias. Olha só que interessante. Em condições de dor crônica, o que vai acontecer? Vai ocorrer uma ativação dos receptores TLR4. A partir do momento que ocorre essa ativação dos receptores TLR4, vai se gerar, digamos assim, uma cascata pró-inflamatória com a liberação de diversos mediadores, tanto inflamatórios quanto também relacionados ao quesito da dor, como o TNF-alfa, a interleucina-1 beta,
a interleucina 6, o óxido nítrico, o glutamato. Veja só, o glutamato é o principal neurotransmissor excitatório do sistema nervoso central. E essa situação, essa liberação dessa cascata pró-inflamatória vai gerar o quê? Uma neuroinflamação no meu paciente. A partir do momento que esse indivíduo fizer o uso da naltrexona em doses baixas, eu estou antagonizando os receptores TLR4, estou bloqueando esse receptor TLR4, impedindo com que essa neuroinflamação aconteça e, consequentemente, gerando o quê? O processo analgésico desse indivíduo. Outro mecanismo de ação muito estudado é que a naltrexona, em usos mais crônicos, ou seja, superior a 6 meses, o paciente ele vai ter um aumento da expressão de receptores opioides, tanto endógenos quanto exógenos, e principalmente os receptores do tipo Mi, favorecendo, então, desta maneira, a analgesia tanto por opioides endógenos, como, por exemplo, as encefalinas e as endorfinas, como também dos opioides exógenos. Cita-se a codeína, o tramadol, ou seja, vai aumentar a expressão, a oferta desses receptores e, consequentemente, esses fármacos, essas substâncias vão ter um acoplamento maior nesses receptores, gerando um processo analgésico. Aqui eu quero trazer para vocês um artigo bem interessante da doutora Hatfield, da Universidade de Michigan, que comenta a respeito do uso da naltrexona no contexto da dor crônica, só que focado para a dor orofacial. Olha que interessante, veja o que ela diz nessa revisão sistemática. E condições de dor crônica, onde esteja presente a síndrome da sensibilização central, ou seja, uma amplificação da dor, quadro de aludínia, quadros de hiperalgesia, que é o que nós vemos nos quadros disfuncionais dos nossos pacientes. Eles parecem responder de maneira satisfatória ao uso da naltrexona, agindo aonde? Diretamente no sistema nervoso central via TLR4. O principal alvo é aonde? É a neuroinflamação, alterando a hiperestabilidade do sistema nervoso central para um estado homeostático, um estado de equilíbrio, normalizando as vias excitatórias e inibitórias desse indivíduo. E, por último, ela concluiu que, por apresentar característica anti-inflamatória, imunomodulatória e antinociceptiva, este fármaco ele se apresenta como uma alternativa ímpar no controle das DTMs e dores orofaciais. E ela listou algumas situações das quais nós podemos nos valer na clínica diária no tratamento da dor. E vejam vocês que são condições que apresentam principalmente condições inflamatórias e cujo mecanismo subjacente é a própria sensibilização central e cunho neuroinflamatório propriamente dito. Então, isso abre-se, digamos assim, leques de opção terapêutica para os nossos pacientes, principalmente pacientes refratários a fármacos convencionais. Qual é a vantagem do uso da naltrexona em baixas doses? Primeiro, pouco efeito colateral, não afeta a função renal, segurança e tolerabilidade, baixo custo. Aqui em Curitiba, você vai gastar mais ou menos em torno de quase R$80 um tratamento para um mês, e alternativa para pacientes que não podem usar anti-inflamatório não esteroidal. É importante salientar que os anti-inflamatórios não esteroidais eles vão atuar, claro, inibindo a ciclooxigenase. Então, são mecanismos distintos, ao passo que a naltrexona vai atuar bloqueando, digamos assim, os receptores TLR4. Qual é a limitação da naltrexona em baixas doses? Primeiro, não é aprovada pelo FDA nem pela Anvisa, por poucas evidências científicas e, basicamente, nós utilizamos a naltrexona de uma maneira off-label. Qual é a principal mensagem que eu quero trazer para vocês ao longo de toda esta aula que nós estamos conversando? Primeiro, que medicar é o complemento de ampla e correta investigação que define o diagnóstico e prognóstico do nosso paciente. Existe a necessidade de diferenciar os quadros agudos dos crônicos durante a escolha prescritiva. Isso é muito importante, digamos assim, nessa escolha terapêutica, daquilo que eu vou fazer para o nosso paciente. E o conhecimento básico dos principais grupos farmacológicos a serem prescritos e seus eventos adversos. Isso é a principal dica que eu dou para vocês. Nós precisamos conhecer os fármacos que nós iremos prescrever e não prescrever a esmo ou principalmente, digamos assim, não saber o mecanismo de ação pelo qual eu estou prescrevendo aquele fármaco. Isso é fundamental durante uma escolha prescritiva. E, claro, um melhor controle da dor resulta em grande satisfação do paciente, além também
de uma grande satisfação pessoal e profissional. Eu coloco-me à disposição, agradeço a audiência de todos vocês e logo, logo vamos já estar conversando um pouquinho mais a respeito desse grande universo que é falar sobre a farmacologia. Desde já agradeço e até logo mais. Obrigado, pessoal.